Nesse vídeo aqui eu vou te ensinar 8 dicas, 8 recursos, 8 técnicas, 8, como tu preferir chamar, de CSS que vão te salvar muito tempo, que eu queria ter descoberto muito antes quando eu comecei e não ter passado pelos problemas que eu passei, resolvendo problemas com 500 linhas, tentando achar bibliotecas mágicas para resolver problemas que de uma perspectiva pareciam complexos, que não dariam para resolver somente com algumas linhas de CSS ou através dos conhecimentos que eu tinha na época. Eu ia precisar de ajuda de coisas já prontas. E eu fui lá, sofri através desses problemas e com o passar dos anos, mais de 10 anos que eu estou programando aí, eu descobri caminhos mais fáceis para chegar em resultados incríveis só com CSS. Então fica até o final aí que eu vou te mostrar esses 8 recursos que tu vai aproveitar em vários projetos que tu vai criar daqui para frente, beleza? E eu sou o Matheus Batista, criador da Hora de Codar, e vou estar aí te acompanhando nesse vídeo até o fim, te mostrando todos os recursos. E fica também a dica, Conheça a nossa plataforma, a plataforma da Hora de Codar, que a gente criou especialmente para os nossos alunos, atendendo todos os pedidos, observando as necessidades deles através dos cursos que a gente ministrava. A gente formou essa plataforma aqui, como eu falei, nós criamos, e ela é otimizada para o ensino de programação. A gente está colocando os nossos cursos aqui, e para a tua sorte aí já tem um curso completo de HTML e CSS. O link vai estar aqui na descrição, tá? Então depois confere esse curso lá, se tu curtir a minha didática, que tu vai aprender muito mais comigo. É esse curso que eu estou mostrando aqui para vocês agora, tá? No momento ele está com mais de 10 horas, ele tem 5 projetos completos, mas a gente sempre também está atualizando os conteúdos, tá? E não é só isso aqui, Tem outros cursos aqui, é só ir lá para a nossa homepage que tu vai conferir os cursos que a gente tem disponíveis, tá? E também preparei especialmente para vocês que gostam de HTML e CSS um e-book, galera. Quase 50 páginas com muito conteúdo, tipos desse vídeo aqui, tá? Só que esses do e-book, eles fazem mais sentido para quem quer solidificar os conhecimentos naquele básico que funciona, naquele tag, naquele estilo de CSS que tu vai utilizar em todo o projeto. Isso aqui é o padrão para todo dev que se preze, tá? Já esse vídeo aqui são técnicas mais avançadas, recursos que tu vai utilizar para resolver tarefas complexas, como eu falei antes, beleza? E todo o código que eu vou dar aqui para vocês está nesse repositório, dicas de CSS que salvam tempo, que o link também vai estar aqui na descrição. E agora sim, vamos parar de conversa e bora aí começar o nosso conteúdo. Então, galera, estou aqui com o VS Code aberto, tá? E para a gente começar, eu vou criar aqui aquela basezinha de HTML e CSS que vocês bem sabem, tá? Aqui, dicas de CSS. Eu vou linkar com um arquivo de CSS, tá? E aqui a gente vai fazer na prática, Eu vou mostrando para vocês o exemplo, e daí vocês vão entendendo para que vocês vão utilizar cada uma dessas técnicas aqui, tá? Lembrando também que no repositório tem imagens para ilustrar alguns exemplos. Estou criando a pastinha MG aqui e vou arrastar do repositório para cá agora também, tá? Então, se tu quiser acompanhar agora, faz isso também, baixa o código do repositório e coloca essas duas imagens aqui em IMG, certo? Então tá, galera, vamos lá. Qual é o nosso primeiro recurso, Vai falar de Backdrop Filter, tá? Para que serve essa regra no CSS? Bom, com o Backdrop Filter eu vou conseguir fazer um conteúdo sobreposto, por exemplo, de uma imagem, algo que não tem contraste, Exemplo, se eu tivesse uma div aqui com uma imagem de fundo e aqui na frente eu tenho um conteúdo, Este é o meu texto. E aí, esses elementos, eles não contrastam legal, Eu tenho dificuldade, por exemplo, para ler aquele texto ali. Aí, como é que faz, Vamos lá. Vou para o CSS aqui, ó. Vou criar Backdrop Filter, tá? Eu vou colocar aqui a minha div de fundo, Backdrop, tá? Que ela vai ter, sei lá, uma largura e uma altura, E eu tenho a tal imagem. Então, Background Image, URL, e aqui eu vou colocar IMG, Vou trabalhar com a Night aqui, para dar menos contraste ainda com a letra mais escura que o HTML começa, Então, vou abrir aqui o arquivo com Live Server. Então, olha só, galera, abri aqui tudo, E vocês percebem que eu não consigo ler o texto do fundo, E, beleza. Geralmente, há técnicas, para a gente fazer contraste com isso, por exemplo, mudando a cor de fundo e tal. Mas, vamos dizer assim, que eu não queira partir para essa estratégia. Eu queira realmente só borrar o fundo que eu tenho, e conseguir exibir o texto.
Então, o que muita gente faz, né? Quando está com essa dificuldade? Vai criar uma div, né? Ela vai criar uma div que vai ter a div com a imagem, mais o parágrafo com texto. E aí coloca a div grande com absoluto, aqui vai a imagem, com relativo, né? E aqui vai com absoluto para posicionar no texto. Então, geralmente isso acontece, porque daí tu tem esse container que tu consegue trabalhar com os dois elementos e regras de opacidade, né, não funcionam no conjunto todo, apenas, por exemplo, na div de imagem. Né? Mas, com o Backdrop Filter é diferente, galera. Eu posso utilizar um blur, por exemplo, de 10 pixels e fazer com que o meu texto fique muito mais visível. Eu vou só pegar aqui e colocar um Display Flex, Justify Content. Vou alinhar os itens ao centro, né? Também dá um Align Item Center, tá? Aí centralizou, vocês veem que já começa a aparecer, né? Eu vou dar um padding de 20 pixels, tá? E aqui, por exemplo, eu vou colocar até uma cor, né? Eu posso aplicar uma cor de fundo, tá? Que vai ser aplicada no filtro. Por exemplo, um RGBA de branco com alguma opacidade. Então vejam ali, ó. Eu tenho ali, né, a regra e eu consigo ainda ver, né, o que está no fundo. Né? Eu tenho esse filtro, né, do conteúdo e se eu diminuir a opacidade, né, por causa do blur, às vezes não consigo ver direito ali o conteúdo por trás, ainda é possível ver, né, o que está ali por trás da imagem. Talvez se eu diminuir um pouco o blur também, né, eu posso estar mexendo nessas propriedades aí para estar alinhando o meu projeto com o recurso, tá? Poderia também colocar o texto em cinza, né? E tá aumentando o contraste dos elementos. Mas o interessante é que eu consigo colocar a imagem de fundo, né? E esse Backdrop Filter me dá uma área ainda no elemento da frente, né? Para que eu consiga estar exibindo os dois, tanto o meu conteúdo textual, né? E o meu conteúdo de imagem. Então, com certeza vocês vão cair nessa situação aí de pouco contraste entre imagem e conteúdo. E o Backdrop Filter vai ajudar vocês com isso, tá? Outro cara legal aqui também que a gente tem é o Object Fit, tá, galera? Esse aqui, talvez vocês já tenham ouvido falar, né? Que é basicamente o que? Eu tenho um container aqui, aí dentro eu vou ter uma imagem, tá? Então eu vou botar a segunda imagem, que é de dia aqui, né? Então, no meu container aqui, a imagem é quadrada, né? Mas eu quero deixá-la de alguma outra forma. Né? Vamos dizer que eu quero deixar o meu container quadrado. Né? Então vamos lá. Container, width 250 pixels, height 250 pixels. Está quadrado, né? E a imagem, né, ela começa a distorcer. Por quê? Porque se eu colocar aqui, por exemplo, largura 100%, né? E isso não for condizente com a proporção da imagem, que ela é retangular, né, a gente vai ter uma diferença na proporção da imagem. Então, como é que eu posso resolver isso? Eu posso utilizar, né, ó, deixa eu botar a altura também 100%. Ó, aqui ela está distorcida, né? Porque ela é horizontal, essa é uma imagem retangular. Então, utilizando o Object Fit, né, com o valor de cover, eu consigo estar trabalhando da minha área, né, o útil que eu tenho, exibindo a imagem completamente. E isso também poderia estar sendo utilizado em um círculo. Tá? Só precisaria estar trabalhando com overflow hidden também. Né? Ó, eu tenho um círculo, né, que exibe a imagem sem distorção e eu consegui moldar ela, né, dentro de algum formato. Né? Nesse caso foi um círculo, né? Poderia ser um formato mais complexo ou outro formato que não se encaixasse nas suas dimensões, na sua proporção que é original, né? Nem toda vez a gente vai ter controle da proporção da imagem, do tamanho dela e tal, e a gente precisa colocar ela num formato diferente do que ela veio. Então, o Object Fit vai ajudar a gente nisso, né? Sem causar nenhuma distorção. E também não precisa usar, por exemplo, background image com cover e center, né? Que seriam regras que teriam muito mais CSS, tá, galera? Então, vou continuar aqui, galera. Eu vou colocar um margin bottom no HTML para poder ter um scrollzinho aqui. Em toda div eu vou colocar uma margem bottom de 100 pixels para espaçar os exemplos, né? Assim a gente consegue definir melhor cada um deles. Galera, um outro recurso que eu
acho super interessante, né? É o wall, porque geralmente a gente vai ter, por exemplo, um elemento pi, que vai ter alguns estilos para algum elemento x, por exemplo, este elemento tem os estilos do pi, né? Que a gente sabe que o CSS ele passa isso, né? Ele passa os estilos do elemento pi para o filho, tá? E, por exemplo, esse parágrafo aqui, eu quero que, vou chamar de tilde, né? Tenha estilos diferentes. Então, vamos dizer que esse cara aqui tem muito estilo, né? Cara, eu vou ter que resetar várias regras só porque eu preciso que um elemento fique dentro de um elemento pi, sabe? Vai ser CSS a mais que eu precisaria se eu tivesse uma propriedade que resetasse tudo. E é o que a all faz. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Parent, vou botar aqui color red, tá? Então, ó, todos os elementos ganham cor preta, né? Porque o CSS passa os estilos de pai para filho, tá? E agora, né, eu teria que ir lá e, por exemplo, né, colocar uma color blue, se eu quisesse, né, no tilde. Beleza. Mas vamos dizer que tivesse outros estilos, né? Font size, 20 pixels, font style, italic. Bom, quando é uma só regra, pô, até tudo bem. Mas agora, vou querer uma fonte 14 aqui, né? Então, font size, 14 pixels. Agora o estilo não é itálico, vai ter que ser normal. Pô, mais uma regra. Então, o que eu posso fazer para excluir todos esses estilos aqui, né, que são desnecessários na minha regra? Eu vou utilizar a regra all com initial. O que isso faz? Todos os estilos adicionados ao elemento pi que foram carregados pelo CSS são resetados. Somente os estilos que eu colocar daqui em diante vão contar. Esse aqui, galera, ajuda muito, tá? Quando tem CSS muito poluído também, ou, como eu falei aqui, elementos alinhados e começa a contaminar com o CSS do elemento pi, a gente vai precisar estar utilizando essa estratégia aqui para poder ter um CSS mais limpo e também mais conciso, né? Que ele seja otimizado para o nosso fim. Não precisa ficar resetando regras por causa de um CSS extra ali que tem e a gente não precisa, tá? Então, lembrem da regra all, tá? Outra parte legal também, que geralmente a galera usa JavaScript para fazer isso, tá? O que é? Ou até no back-end, processamento, né? É o Text Overflow. Vamos supor que eu tenha aqui vou botar numa div mesmo, um texto muito grande, né? Então, pô, tá aqui gigante o texto, só que no meu site, né, ele vai quebrar o layout. Digamos assim, pô, ou não preciso exibir todo o texto, é só para o cara saber o comecinho, assim, para ele entender do que se trata, né? Uma área administrativa, exemplo. Então, eu vou utilizar uma regra para poder cortar o texto através de CSS, tá? Então, é muito interessante aqui, ó, como é que funciona. Aqui, estamos na 4, né? Text Overflow. Eu vou pegar aquela div lá, né? Overflow Text. O que eu vou fazer aqui? Bom, vamos limitar a largura, então vamos dizer que essa seja a largura do meu elemento, 150, beleza? E aí eu queira que o texto não passasse da largura indicada. Tá, o que eu preciso fazer? Eu vou dar um overflow hidden, né? Porque eu não quero que o texto passe nessa área. Eu vou dar um white space no wrap, tá? Tudo junto. E aí, beleza, olha só. Se eu tiro o overflow hidden, a gente já vê que o no wrap ele já condensa o texto numa linha só. O hidden, né, aqui, ele vai servir para cortar. Mas como é que eu vou mostrar aqueles 3 pontinhos, né, para dizer que o texto não acabou ali, que geralmente é o que a gente usa? Eu vou botar text overflow com o valor de elipses, né, que é a reticências. Aí, ó, vai ficar sempre assim, né, e a gente vai ter sempre as reticências, né, no limite da nossa largura. Então, eu não preciso usar nada além de CSS para cortar um texto. Eu posso simplesmente fazer com CSS puro, né, HTML e CSS. Claro, é um conjunto de regras, mas qual seria mais performático, né? Um JavaScript sendo executado além disso aqui? Ou apenas um CSS que já é nativo do browser, não precisa de arquivos externos e tudo mais, né, além do CSS, sendo executado através de um processo de estilização? Com certeza, o CSS, né? Então, vamos aqui para a nossa regra número 5, tá? Que vai ser a clip path, tá? Isso aqui é mais para quem precisa fazer formatos no site, né? Por exemplo, formas
que não são as padrões de CSS que a gente consegue fazer com largura e altura, né? Que são quadradas e retangulares. Então eu vou aqui criar um exemplo, clip path example, de uma área, né? Não precisa de texto, mas só para ilustrar para vocês melhor, vocês entenderem qual elemento que é que a gente vai estar mexendo, tá? Vou botar aqui, ó, clip path. Com a evolução dos layouts, né, do design dos sites, cada vez mais cai em cima da responsabilidade do CSS fazer, né, formatos diferentes. Então, por exemplo, se eu quisesse fazer um círculo, aqui, clip path example, eu poderia utilizar clip path com círculo, né, e aqui eu passo alguns parâmetros que vão configurar realmente um círculo, né. E aí basta, que é 50% porque é igual o raio da borda, né? Isso vai fazer com que as extremidades se unam e eu forme o círculo completo. Basta eu colocar uma largura e uma altura. E aqui eu vou colocar uma cor de fundo, por exemplo, teal. Olha só, eu tenho um círculo no meu CSS. Sabe? Então, esse aqui é um exemplo, né, do que a gente pode fazer com Clip Path. Eu trouxe um exemplo mais complexo, eu não vou ficar digitando aqui, mas por exemplo, de fazer uma estrela, né, com a mesma regra. Eu já vou copiar do próprio repositório, né, porque também tem essa questão, né, de ser trabalhosa, né? A regra do CSS não é tão simples como vocês podem estar pensando, né? Quando a gente quer formatos geométricos, a gente vai estar, né, demandando de mais CSS para chegar no resultado. Então, por exemplo, para fazer uma estrela, a gente precisa do clip path com essas direções aqui, tá? Olha aqui, foi uma estrela certinho, né? Apenas com CSS. E você deve estar pensando, pô, eu vou ter que ficar chutando essas propriedades aqui até acertar o formato que eu quero? Não, a gente tem o Clip Path Generator, tá? Que basicamente, né, é um site que você pode estar procurando no Google, tá? O que acontece? Eu posso, né, escolher meu formato geométrico aqui, né, vamos dizer que seja esse aqui, tá? Escolher o tamanho, beleza? E aí tá pegando a regra, né, do Clip Path aqui embaixo. Então vejam como está o formato aqui. Eu vou trocar o da estrela, não, vou trocar esse aqui, né, pelo que estava no primeiro exemplo. E a gente tem agora aquela seta. Então, com esse Clip Path Generator, eu posso ir mudando o formato, eu consigo atingir, né, o desenho que eu quiser com o CSS, né? Claro, tem algumas limitações e tudo mais, mas tem algumas coisas prontas aqui também, né? Mas é interessante porque dá sim para ter formatos geométricos apenas com CSS, né, em uma regra só, que é mais interessante, beleza? Então, dê uma olhada nesses recursos em conjunto, né? Dê uma testada no Clip Path Generator aqui, é só procurar Clip Path Generator no Google, que é o primeiro resultado desse aqui, né? E testem a regra aí para fazer diferentes formas no site de vocês, né? Façam um exemplo, é sempre bom estar acompanhando os vídeos, né? Fazendo seu próprio exemplo. E lembrando, né, galera, tá gostando da minha didática? Acesse a nossa plataforma aí, vem aprender mais programação comigo. A gente lança cursos novos praticamente todos os meses, tá? Os disponíveis que a gente tem estão aqui, né? Esse daqui é a plataforma da Hora de Codar, é onde eu vou colocar futuramente todos os meus cursos exclusivos aqui. Então, se tu quer me acompanhar também, para fazer tua conta ali, que eu já vou te informar também quando chega curso novo. E, claro, né, quer ter um aprendizado já imediato comigo, gratuito, baixa o nosso e-book aqui de 20 boas práticas, que isso aqui vai formar a tua base para ser um bom dev front-end, beleza? Bora seguir então? O que vamos fazer agora? Agora a gente vai fazer nessa mesma pegada, né, de formas, só que vamos trabalhar com perspectiva, né? Perspectiva. Então, o que a gente pode fazer com a regra de perspective? Vou criar aqui um exemplo, perspective container. Aqui eu vou botar um perspective box. Então, ele também tem uma pegada, né, parecida com a do Clip Path, né? Só que um direcionamento mais para o 3D, né? Então, vou dar um exemplo simples para vocês. Vou colocar aqui que esse cara ele vai ter uma perspectiva, né? A gente vai estar sempre trabalhando com... Não sempre, mas a gente pode estar trabalhando com um elemento pi, né? Por exemplo, a gente vai ter uma perspectiva de 600 pixels. E aqui dentro, a gente vai colocar o elemento, que é o box, né? Como eu escrevi lá no HTML. Perspective container e o box dentro. E aqui, a gente vai ter um elemento que vai trabalhar nessa perspectiva de 600 pixels. Então,
Eu vou colocar uma cor de fundo aqui. Vou colocar uma largura e uma altura. Então, dentro dessa perspectiva, né, esse elemento aqui vai trabalhar. Como? Bom, posso inserir, por exemplo, né, a minha regra de animação, né, que eu tenho, que é transform. Então, vamos fazer uma rotação, né, de eixo X 45 graus. Você percebe aqui, ó, ele vai fazer o quê? Em vez de rotacionar 45 graus, que seria o fixo, né, em 2D, ele vai fazer em perspectiva, baseado, né, nos valores do tamanho do elemento, né, e na perspectiva que eu dou em cima. Então, essa daqui vai ser o que controla, né, o tamanho da animação, digamos assim, né, e aqui vai ser o tamanho do elemento, e aqui é para onde a gente quer rotacionar ele. Então, a gente pode estar modificando aqui para poder gerar perspectivas diferentes. E, claro, isso aqui é uma introdução só, né, galera? Eu estou mostrando para vocês que regras que vocês deveriam estar procurando, né, para fazer tais recursos, né? E eu vou trazer agora, mais uma vez, igual o da estrela de cima, um exemplo mais complexo que eu fiz aqui antes, né, da aula. Só vou copiar aqui, né? Então, Perspective Container Multi, e do Perspective Container Box Multi, né? E esse cara aqui, ó, vai ser algo mais complexo trabalhando com perspectiva, né? Então, galera, aqui para mostrar para vocês, ó, eu vou colocar o outro exemplo aqui embaixo, né? Então, ele tem a mesma ideia. O container com o tamanho da perspectiva, né? E aqui, né, a forma que eu quero gerar, um pouco mais complexa que aquela que eu apresentei para vocês, né? Ó, por exemplo, já tem duas rotações e tal, é algo mais já inclinado, né, e tudo mais. Então, é com a perspectiva que a gente vai conseguir gerar formas, né, 3D, né, em vez de apenas o 2D, que é o padrão, né? Tem eixo X e Y, né? E o Z por causa do Z-index, mas com a perspectiva a gente consegue dar essa vida aos elementos. Então, se vocês não sabiam como formas mais complexas poderiam ser geradas por CSS, essa é a dica, né? Utilizem, estudem perspectiva, tá? E também outra coisa bem interessante, galera, muitos sites de hoje têm trabalhado com vídeos, né? Se a gente vai trabalhar, por exemplo, com a plataforma da Hora de Codar, né? Que tem os vídeos das aulas e tal, e os vídeos eles precisam manter o aspect ratio, né? Que seria a proporção. Como é que a gente pode fazer isso? Né? Através do CSS. Ó, vou botar aqui aspect 16:9, né? Que geralmente é o formato retangular dos vídeos, tá? Tá aqui, estamos no exemplo 7, né? Quase acabando aqui. Aspect ratio, né? Então, vamos dizer que eu tenha, né, o quadrado sem aspect ratio. Então, eu vou ter aqui, por exemplo, with, primeiro o seletor, né, galera? Aspect ratio box. Vou ter aqui uma width 1000 pixels, height 500 pixels, background color red, tá? Então, eu tenho aqui esse elemento, né? O que acontece? Quando eu aumento a tela, né? Vejam aqui, ele está diminuindo junto, né? Na largura, mas a altura não se movimenta. E isso pode ser um problema quando a gente tem vídeos, né? E como é que a gente resolve isso? A gente pode simplesmente deixar a cargo, né, do aspect ratio, e aí eu boto, por exemplo, 16/9, que é o valor dos vídeos, né? Daí tu vai ter que achar o aspect ratio que o teu conteúdo trabalha, né? Aí aqui ele está funcionando igual, né? Mas daí eu vou remover isso aqui, ó. Eu vou remover a altura e a largura. Eu vou deixar a cargo do aspect ratio controlar esse elemento, né? E aí, consequentemente, agora, ó, ele está 100%, né? Claro. Mas ele vai conforme a minha tela abre. Aí eu posso diminuir, né? Se eu quiser, por exemplo, não, só vai ter 50% do elemento. Beleza. Mas quando eu chegar, aumentar e diminuir a tela, né? Ele nunca vai passar dos 50%, né? Beleza. Mas, né, ele vai manter o ratio. Ele nunca vai distorcer o elemento ou cortar o elemento, que é o que acontece bastante quando a gente não consegue controlar essa responsividade, digamos assim, de elementos que precisam ter proporções exatas, né? Então, provavelmente vocês que estão entrando no mercado de trabalho agora, vão entrar, ou já estão trabalhando há algum tempo, né? Já pegaram algum site
viram pelo menos, o site tem vídeo, e é assim que eles trabalham para poder sempre estar exibindo corretamente o vídeo, né? Sem estar tendo que lidar com questões mais complexas de responsividade, né? Eles simplesmente definem o ratio, tá? Galera, o último, importantíssimo também, é estilos para input, tá? Isso aqui, muita gente não sabe o que dá para mudar no input, e é incrível a quantidade de customização que a gente pode fazer no input, tá? Então, vou botar um input texto aqui, placeholder, digite algo, e vou deixar ele aqui, beleza? Então, o que a gente pode mudar no input, né? Bom, primeiramente, quando a gente clica no input, né, ele acende aquela borda preta. O que é aquilo? É quando o input está focado, né? E isso serve para fins de acessibilidade. Então, a gente tem que ter cuidado quando a gente vai mexer com essas coisas. Mas eu quero mostrar para vocês que dá para alterar isso, tá? Então, eu vou botar só uma classezinha aqui para a gente poder trabalhar certinho ali. Style de input. Por exemplo, eu quero tirar essa questão ali da borda. Posso botar outline none, tá? E isso aqui, ó, já não tem mais. Entenderam? Mas como eu falei, tem que tomar cuidado, né? A acessibilidade é muito importante, a gente tem que saber bem o que a gente está fazendo, tá? Ah, quero mudar a cor da borda do input. Border, aí eu posso definir, colocar uma cor aqui, ó. Ele vai lá e muda a borda, beleza. Ah, quero mudar a cor do placeholder. Isso aqui é importante, tá? Como é que eu mudo o placeholder do input se ele não é nenhum elemento? Utilizo o pseudoseletor placeholder, né? E aí eu posso mudar a cor, por exemplo, para azul. Agora aquele texto que está ali, ó, fica azul. Ah, mudar o texto que eu estou digitando. É color. Diretamente a color vai mudar o texto que eu digito aqui. Ó, a gente tem a color, a cor do placeholder, tá? Eu também tenho, né, outros seletores que a gente pode, como o hover, né, que quando eu passo o mouse por cima, eu poderia mudar a cor da borda, né, para purple. Eu também tenho um outro estado de input, né, que é o focus, que é quando o input está selecionado, né, quando eu clico no input e estou lá para digitar. Aí eu vou botar aqui border color, sei lá, teal. Então, vejam aqui. Ó, passei o mouse, ele mudou para roxo, né? Se eu cliquei, ele está ativo, ele virou teal, tá? Então, galera, infinidade de estilos aqui. Com certeza, vai mexer em formulário, vai ter que alterar essas questões aqui para ficarem igual o layout que vocês precisam fazer, tá? E esses pseudoseletores vão ajudar muito vocês em toda a trajetória de programador que vocês tiverem, tá? Então, foquem nessas 8 regras aqui. Agora que eu ensinei para vocês, deem uma estudada, criem os seus próprios exemplos. O repositório está lá. Tu pode puxar o código de base lá e continuar estendendo eles aí para poder chegar em resultados mais interessantes aí, para poder internalizar os conhecimentos, que é algo que eu bato bastante. Lembrando novamente, quer estudar mais comigo, curtiu aprender isso de CSS? Tem muito mais nesse curso aqui, ó. Clicando aqui, eu até vou lá para dentro da plataforma para mostrar para vocês, ó. Tem o videozinho da apresentação do curso e tal. Aqui eu posso selecionar minhas aulas, tem várias sessões, né? Tem o número de aulas em cada uma delas. Posso ir marcando o meu progresso, né? A cada aula que tu passa, marca automático. Cada aula, dúvida individual por aula, para tu poder focar as tuas perguntas em assuntos específicos. Isso vai estar separado lá na tua conta, né? Vai ter aqui meus cursos, aí tu vai poder acessar aqui minhas dúvidas, e aí tu vai achar as dúvidas que tu fez separada por curso e por aula. É por isso que eu estou falando, tem vários recursos, galera, que foram pensados exclusivamente nos alunos e de programação, né? Focando nesse mercado de tecnologia, tá? Então, dá uma olhada na plataforma que tá bacana demais. E por último, deixa novamente a chamada para o e-book, tá? Para tu estender o teu aprendizado, sair daqui e aprender mais ainda um conteúdo de qualidade e de graça. É um e-book que poderia estar sendo vendido, tem quase 50 páginas, explicação e exemplo de código. Sempre seguindo esse detalhe, né, de estar te ensinando na teoria, mas também estar te ensinando na prática. Beleza? Então, galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, como eu gostei de fazer. CSS é algo que eu acho muito bacana e foi revitalizador aí fazer esse conteúdo, que fazia tempo que não saía nada aqui de CSS aqui no canal, beleza? Deixa aí embaixo qual regra, qual pedaço ali do CSS tu mais curtiu aprender, o que é de novo para ti, né? O que é novidade. E também não se esquece
e deixar aquele like no vídeo, isso ajuda muito aqui o canal. Se inscreve, galera, para a gente poder também te mandar os próximos vídeos, os próximos conteúdos aí em primeira mão. E né, se tu quer me ajudar mais ainda, se torna membro do canal. Tem ali uns valores bacanas para se tornar membro. Todo mês o membro do canal ele ganha também descontos exclusivos lá na plataforma. Então é só vantagem, né? Se tu comprar um curso enquanto tu é membro, tu basicamente tem um membro de graça, né? Tu vai ganhar um desconto ainda por estar como membro. Então é uma vantagem bem interessante. Beleza? Então eu vou ficando por aqui e espero vocês no próximo vídeo. Valeu!